Muito bem, pessoal. Terminou? Não. Se eu chegar nesse ponto aqui, eu já sou um cara feliz. Fiz o PMP. Beleza. Então, essa é a primeira grande discussão. O plano de produção tem que encaixar na realidade da empresa. Porém, eu preciso também dos componentes. E aqui nos componentes já estão prontas as tabelas, tá? No caso de vocês lá, quem já ganhou a planilha também já tem aqui os famosos recebimentos programados, que muitas vezes a gente negligencia, mas eles existem por questões comerciais, né, de vantagem financeira para a empresa. Então, no caso do componente A, tem um recebimento programado para 1.700, para a semana 6 de 1.720. Isso aqui já é dado, tá, pessoal? Quando vocês ganharam a planilha, ela já vem com os recebimentos programados, porque é assim que funciona o ERP, né? Tudo que é programado já está lá dentro dele. O B não, porque ele trabalha com acompanhamento de demanda, tem uma diretriz, vimos isso antes. O C tem aqui na semana 6 também, 4.128. O D, 10.320. Observe que aqui esses aqui já estão previamente calculados, eu fiz isso para acelerar o nosso processo. E o E, 8.600 na semana 7. Tá, pessoal? Então, alguns dados aqui eu adiantei mais para questões de produtividade na hora de explicar para vocês, tá? Mas os cálculos são todos repetitivos, a gente só tem que acertar bem o primeiro e o segundo aqui, que muda um pouquinho. De resto, vocês vão fazer sempre a mesma coisa. Claro, quem olhou a aula do cálculo do MRP, que eu faço lá no diagrama, que eu ensino, inclusive, que no início é bom a gente fazer o cálculo na estrutura, porque daí não se perde de pai para filho, vai descendo na estrutura até chegar lá e calcular todas as necessidades de compra, as necessidades de montagem. Ou seja, as necessidades líquidas. Aqui não, pessoal, aqui a gente é o mesmo raciocínio, só que a gente faz o raciocínio já usando a tabela. Então, vão se acostumando, porque esses são os relatórios típicos. O mais que vai acontecer, em vez de ser horizontal assim, de repente ser na vertical, mas vão aparecer, no mínimo, né, tem outros modelos, no mínimo esses itens aqui: necessidade bruta, estoque disponível, recebimento programado, necessidade líquida e liberação de ordem. É o que a gente vê nos ERPs em geral, tá? Por mais simples que ele seja. Bom, agora, pessoal, a gente tem que ter um cuidado. Aqui eu estou falando do A, vamos ver, o A é comprado ou montado? Ó, todo mundo já sabe, o A, ele é comprado. Então eu vou botar numa outra cor aqui, tá? Vou botar todos que são comprados com outra corzinha. São os que são filhos e não são pais. Esse aqui é exemplo do produto X, ele é montado, tá? Então, em amarelinho estão os montados, em rosinha aqui estão os componentes comprados. Então, já temos aqui que o componente A, ele é comprado. Então, é um fornecedor, tá? E aí, pessoal, cuidado com esse detalhe, todo mundo esquece. Eu tiro todas as informações iniciais daqui, tá? Então, o pessoal às vezes ignora que os meus fornecedores têm esse tipo de capacidade. A empresa desenvolveu o JIT junto aos seus fornecedores, de modo que os lead times de compra são todos de uma semana. Então, pessoal, eu sempre vou considerar que, na pior das hipóteses, o meu fornecedor vai me entregar uma semana depois do meu pedido. O que isso significa quando eu tenho esse tipo de situação? Tem um contrato lá, que eu não posso pedir para ele hoje, para ele me entregar amanhã. Ele vai dizer, não, estou aqui no contrato, só daqui uma semana. Mas eu estou precisando agora. Então tu devia ter me pedido uma semana atrás. Aí que está a expertise do sistema. Então, pessoal, agora todos os pedidos do componente A, nós temos o componente A, depois os outros vão ter outra historinha. Eu vou ter que antecipar uma semana, porque senão não vai chegar em tempo hábil. Então, cuidado aqui, ó. O PMP, né, pessoal, quando ele está calculado, ele já considera as necessidades líquidas de produto X aqui, no caso, produto acabado, tá? Então, a linguagem é a mesma, embora o formulário seja um pouco diferente, e aqui eu estou tentando ser didático para mostrar a similaridade com os estudos independentes. Mas, se eu botasse aqui necessidades líquidas de produto X, daria na mesma. Tá? Então, a necessidade bruta do filho é a necessidade líquida do pai. A lógica é exatamente a mesma. Tá? A necessidade bruta de A é a necessidade líquida do produto X. O filho herda do pai, que nem nós vimos no estudo independente. Então, vai acontecer a mesma coisa, só que agora vocês vão fazer esse raciocínio durante 10 semanas, porque aqui nós tínhamos nos exercícios uma situação estática, de uma semana, de alguns dias. Agora não, agora tem 10 semanas. Então, observem como fica. Aqui tem umas setinhas,
Eu só coloquei para facilitar minha vida, tá? Então significa o seguinte, pessoal, as necessidades líquidas estão no PMP. Como eu preciso antecipar em uma semana a compra do componente A, eu vou colocar aqui tudo que está aqui, ó, a minha necessidade líquida, que é o 860, que eu já fiz o cálculo, né? O PMP já é uma necessidade líquida. Tá? Então, essa setinha quer dizer o seguinte, que esse 860 tem que aparecer como necessidade bruta aqui. Tá? Então, eu vou fazer exatamente isso aí. Ó. Vou fazer com fórmula, depois eu vou espalhar fórmulas por aqui, mas se vocês quiserem digitar, é melhor forma, porque daí se muda alguma coisa no plano médio de produção, todo o restante muda também. Tá? Então, eu prefiro fazer assim. Ok, pessoal? Então, da onde veio esse 860? Não é de graça, ele veio daqui. Tá? Então, essa é a minha necessidade bruta, já que eu estou no componente A, que é filho. Não preciso multiplicar, pessoal. Você se lembra? Eu tenho que fazer a multiplicação quando eu tenho um númerozinho aqui na frente. Tá? Não é o caso do A, não tem númerozinho. Se não tem, é 1. Tá? Então, deixa assim mesmo. Depois vocês vão ver que nos outros vai aparecer um númerozinho. E de agora em diante, pessoal, todo o restante, ó. Essa necessidade líquida na semana 4 repercute em necessidade bruta para o componente A na semana 3. Mesma coisa. E aí, pessoal, agora tudo fica mais fácil, né? Só copiar para cá que já está resolvido. Assim, todos os itens já estão antecipados em uma semana para viabilizar o just in time de uma semana. Tá entendido isso aí, pessoal? Muito importante, tá? Então, observe, eu praticamente copiei o que estava aqui em cima, copiei adiantando uma semana. Isso será a regra quando não tiver nenhuma notícia diferente ali. Depois vai aparecer uma notícia diferente ali que eu vou destacar para vocês. Aqui pode botar 0, não vai afetar, são semanas que não vão ter movimentação neste pedido. Estoque disponível, pessoal. Mesmo cálculo que a gente fazia anteriormente, só que agora eu pego na semana 0 o estoque disponível de A. Vou buscar lá em cima. Qual é o estoque disponível de A? Ó, 344. Sempre tiro daqui. Não esqueçam, tendo estoque, bota lá para baixo. Tá? Muito bem. As formas do exercício resolvido eu vou copiar para lá para facilitar a vida de vocês. Vocês podem fazer um colar-copiar também. Tá? Aqui observem que tem um algoritmo. Não vou explicar a construção dele, mas a lógica dele eu vou explicar. Então assim, ó, pessoal, para calcular o estoque disponível, eu tenho que pegar o recebimento programado, que é o D127, mais o estoque da semana anterior, que é o C126, menos a necessidade bruta que será consumido na produção, que é o D125. Tá? Então, isso eu tenho que calcular sempre. Tá? Então, nada mais é do que o que está aqui em cima. D127 mais C126 menos D125. Tá? É o recebimento programado para esta semana, mais o estoque disponível da semana anterior, menos a necessidade bruta dessa semana. É o que vão me levar, para a montagem do produto X. Tá? Então, aqui eu só coloquei uma condicional. Se for negativo, eu vou considerar 0, porque não tem estoque negativo. Tá? Se ele for positivo, aparece o número resultante do cálculo aqui. Tá? Então, toda vez que esse cálculo que eu acabei de explicar para vocês der menor que 0, ele vai aparecer 0 aqui. Então, é isso que está amarrado ali. Por isso que eu estou pedindo para vocês não complicarem muito ali, vocês copiem de lá para cá que já está de bom tamanho. Tá? Depois vocês vão ver que nos outros aqui já aparece calculado. Tá? Eu só estou orientando esses primeiros aqui para a gente ter um pedacinho da explicação e vocês saberem de onde vem e não simplesmente decorar ou fazerem tipo no piloto automático. Né? E assim todo o restante, tá, pessoal? Todo o restante é a mesma coisa. Quando está zerado, então fica zerado o estoque, porque eu já gastei tudo. Quando entra o recebimento programado, ele acrescenta, né? Vai entrar nessa semana, vai acrescentar naquela mesma semana. Tá? Sempre é o seu raciocínio. Depois eu vou consumindo e assim por diante até zerar. Tá? E aí, pessoal, eu também vou copiar agora o cálculo das fórmulas aqui. Ó. Também tem uma condicionante que eu vou explicar para vocês. Muito bem. Então, pessoal, esse cálculo ele é feito na disciplina de gestão da produção. E ele aparece no cálculo do MRP que estava no estudo independente. Mas como é que ele funciona? Para eu calcular a necessidade líquida, é a mesma fórmula que a gente usava no cálculo do MRP. Então, por exemplo, eu vou pegar a demanda, que é o D125,
menos o C126, que é o estoque disponível da semana anterior, menos o D127, que é o recebimento programado dessa semana. É a mesma fórmula que nós já expusemos para vocês no estudo independente, que vocês trazem lá da gestão da produção. Tá? Esta é a fórmula oficial: demanda, menos estoque da semana anterior, menos recebimento programado, que conta como estoque também. Faça um cálculo aqui, ó. Vamos fazer esse cálculo aqui, ó, embaixo. Demanda, menos o estoque da semana anterior, menos o recebimento programado. Observe que esse valor deu negativo. O que significa então, pessoal? Quando dá negativo, a gente aprendeu isso lá no estudo independente, é zero. Tá? Eu não preciso, eu tenho sobra, eu tenho estoque que chega em casa para atender essa demanda, que no caso nem existe, né? É zero. Pode existir e ser menor que o estoque, então eu também não vou precisar. Tá? Então, esse é o raciocínio. Então, por isso que aqui deu zero. Então, esse é basicamente o algoritmo, tá, pessoal? Ele está aqui no condicional por conta desses maior que zero, menor que zero, mas façam colar e copiar que vai dar certo. E aí, pessoal, depois que vocês têm essa possibilidade, tá? Usem sempre a mesma formulazinha aqui. Ele deve calcular tudo no automático mesmo, que é exatamente assim que o sistema nos dá. Vamos fazer mentalmente mais um aqui só para entender bem, né? Olhem só. Aqui deu 516. Da onde vem esse 516? Eu tenho uma necessidade bruta de 800, tenho 344 em estoque e não tenho recebimento programado. Tá? 860 menos 344, 516. Vou precisar produzir para completar toda a necessidade bruta. Uma parte eu tiro do estoque, que é o 344, outra parte eu produzo. Neste caso, produzir, né, pessoal, é comprar. Tá? Às vezes a gente se trai com as expressões, mas produzir, nesse caso, como componente de compra, né, é comprar 516 unidades. Aqui, ó, mesma coisa. Vou precisar uma demanda de 1.290, não tenho nada em estoque e não tenho recebimento programado. Então, 1.290 menos 0, 1.290. Tá? E assim por diante. Eu estou só nessa linha aqui, não estou falando dessa aqui ainda, que é outra história. Tá? Então, vocês vão fazendo isso até o fim e, como eu falei, tá? Esse condicional aqui é apenas para ver, caso dê negativo, ele vai botar zero. Esse mesmo cálculo, se o resultado for negativo, em termos de necessidade líquida negativa não existe, né, eu igualo a zero. E segue a vida, tá? Então, é mais para isso mesmo. Observem, ó, quando eu vou precisar realmente comprar produtos só nessas 3 semanas aqui. Né? Depois, com o recebimento programado e mais as outras situações, não haverá essa necessidade. E aí, pessoal, a liberação de ordem não tem nada a ver com o just in time, é sempre uma semana antes. Quando a gente fala uma semana antes, é até o limiar do fechamento da semana anterior. Então, para eu garantir que esses 516 transcorram durante uma semana antes da minha necessidade, eu tenho que liberar a ordem o mais tardar até a sexta-feira, no finalzinho lá do segundo turno. Tá? Então, eu simplesmente reproduzo esse número aqui, nada mais é do que esse aqui. Esse número aqui, a liberação de ordem se dará até o final da semana 2 para garantir a compra durante a semana 3. É assim que a gente raciocina. 1.290 unidades. A mesma coisa aqui, para garantir a compra de 1.290 unidades durante a semana 4, eu preciso a liberação de ordem no máximo até o final da semana 3 e assim por diante. Sempre vai ter um recuo aqui e não tem a ver com just in time, tem a ver só com a necessidade de liberar antes para que ocorra todo o processamento da compra ou da montagem nesta situação. Tá, pessoal? Então, isso que eu coloquei aqui agora, pessoal, é o MRP desdobrado no componente A. Vamos fazer a submontagem de B. Agora eu já vou colocar todas as fórmulas. E agora, cuidado, tá, pessoal? Vocês devem estar anotando. Tá, mas aqui, ó, eu tive esse recuo por causa do just in time e aqui eu não tenho. Não terei neste caso, pessoal. Por quê? Observem o que está aqui em cima. E implementar o JIT na montagem do componente B, permitindo o acompanhamento da demanda praticamente peça a peça. Ele vai andar junto. O pessoal lá da montagem final do produto X precisa de uma peça de B, eu já mando para eles. Precisa de 2 peças, eu já mando para eles. E assim por diante. À medida que eles vão precisando, eu vou mandando. Então, embora tenha um delay ali de segundos ou minutos, a gente considera como se as coisas estivessem andando em paralelo. Tá? Então, olhem só como isso vai aparecer aqui. Ó. Vou pegar esse aqui agora. Ó, vou pegar uma setinha aqui para ficar bem fácil de identificar. Tá, pessoal? Então,
esse 860 que está aqui é puxado daqui. Ah, mas agora não precisa antecipar? Não. Tá? O que está acontecendo? Esses caras aqui, eles não vão produzir as 860 na peça DV, eles vão produzindo a peça 1, a peça 2, até chegar na 860. À medida que eles vão produzindo peça a peça, eu vou produzindo peça a peça aqui também, quase em paralelo. A gente chama isso de just-in-time, peça a peça. À medida que eles vão puxando a minha produção, eu vou produzindo. Aí vai ter um Kanban lá que controla isso, enfim, aí tem todas aquelas coisas que a gente aprendeu no Lean Manufacturing, tá? Mas, para fins de representação, é só sincronizar a semana do componente B com a semana do PMP. Neste caso aqui é possível. E aí, pessoal, mesma história, ó. Conecta todos os outros. A necessidade bruta da semana 4 é a necessidade líquida de PMP na semana 4. Semana 5, sincroniza com a semana 5. Por conta desta diretriz que eu acabei de destacar para vocês. E assim vai até o final, tá? Então aqui, na verdade, a necessidade bruta vai dar exatamente o que deu o PMP ali em cima. Tá, pessoal? O restante dos cálculos são idênticos. Vou copiar daqui que já está pronto. Tá? Mas já explico também, só para vocês não perderem de vista a nossa historinha. Cuidado, vale para todas as linhas de produção, de submontagem. Aqui também tem uma restrição de 40% quanto à submontagem de B. Vale para a linha final do produto X, vale para o B também, tá? Mas vocês vão ver que não vai passar aqui, tá? Então, pessoal, aqui os cálculos são os mesmos. Ó. Como não tinha necessidade, aqui eu puxei o estoque do C80. Não tem, ó, a empresa já está trabalhando com isso há mais tempo, quer manter essa diretriz. Tá? Então não tem estoque. Se tivesse, iria aparecer ali esse estoque o tempo todo. Não tem, não apareceu. Tá? E aí depois os cálculos são os mesmos, né? O estoque disponível é o estoque da semana anterior, mais o recebimento programado, menos a demanda. Tá? Mesma coisa que a gente fez nos anteriores. Tá? Sempre a mesma fórmula, com aquelas condicionantes ali, sem problema. E aqui a necessidade líquida é a mesma coisa. Ó. Sempre é a demanda menos o estoque disponível, menos o recebimento programado. A mesma forma que a gente aprendeu no estudo independente. E assim por diante, repetitivo. Como eu falei, tá, pessoal? A gente entendendo o início aqui, ó, grande chance de vocês acertarem todo o resto, mas tem que acertar o início, porque é uma repetição, tá? E o cálculo, claro que um sistema, isso aqui é milimicrosegundos, né? Então, a velocidade da luz praticamente, né? Nós aqui ainda temos que, didaticamente, gastar um tempinho explicando, mas vocês vão ver que a lógica é a mesma. Tá? E agora, cuidado com o outro aqui, eu trouxe esses 3 primeiros para explicar porque eles são um pouquinho diferentes. Observem, o primeiro tinha a questão do just-in-time, que gerava a necessidade de compra uma semana antes. Esse aqui não gera a necessidade de submontagem, pode ser peça a peça. Aqui não é compra, né, pessoal? Se lembram aqui? Aqui é montagem ou submontagem, então eu estou montando os dois praticamente paralelo. Tá um enxergando o outro, eu estou produzindo produto X numa ponta e estou fazendo submontagem de B na outra ali, tá tudo, o supervisor está enxergando tudo. Né? Vamos dizer que o layout já foi feito para facilitar essa movimentação peça a peça, né, com esteira ou com outro tipo de recurso. Então o cara tá vendo o produto X sendo montado e ao mesmo tempo vendo a submontagem do B ocorrendo. Bom, pessoal, agora aqui também eu vou chamar, ó, com cuidado, o componente C. No resolvido aqui tem explicações em texto, depois vocês também sugiro dar uma olhadinha. Olhem só, aqui não fala nada agora, né? É compra de novo. Estou no C, só que o B eu preciso abrir para o C e para o D, então eu já fiz a abertura aqui. É assim que funciona num registro MRP. Ele vai abrindo conforme a necessidade do pai. Então, eu acabei de falar do B, então eu sou obrigado a falar do C e do D agora, depois eu volto para o E. Segue mais ou menos a lógica da lista de materiais. Está explicado lá nos nossos vídeos. Tá? Só que agora são 3C. Então, pessoal, só faço uma multiplicação de 3 aqui na frente. Tá? Então, é a mesma coisa. Ó. De novo, preciso comprar com uma semana de antecedência. Então, eu vou fazer isso justamente agora. Ó. Vou botar com uma outra corzinha aqui, ó. Vou trazer com uma outra cor. Tá? Só que agora, pessoal, se lembrem do cálculo do MRP, aquela observância da hierarquia. Quem é o pai? Quem é que comanda? Né? O pai sempre comanda o filho. Então, o pai é o B, o C é filho. Por isso que a gente faz com essa lógica para poder enxergar mais fácil. A necessidade líquida do pai é herdada pelo filho na proporção das peças da estrutura. Então, observem aqui, ó, é o que está acontecendo. A necessidade líquida do pai
é herdada pelo filho, essa é a regra. Então, a necessidade líquida de B, que é de 860, os zeros aqui eu nem vou considerar, para acelerar a explicação. Então, pessoal, eu preciso deste valor aqui, ó, 860, vai virar a necessidade bruta do C, vezes as 3 pecinhas que estão na lista de materiais aqui. Ó. Eu preciso de 3 unidades para compor um produto completo. Tá? Então, a estrutura, a minha engenharia de produto, pede 3 unidades. Eu multiplico por esse 3 aqui. É o mesmo cálculo que a gente fazia lá no estudo independente. Então, observe, 860 vezes 3, 3 eu puxei de lá de cima, no F71, 2.580. Mesma coisa o outro aqui, ó. 1.290 vezes 3, sempre vezes 3, 3.870. De novo, mesma história aqui. 1.290 vezes 3, 3.870. E assim por diante, tá? Então, a diferença aqui, né, pessoal, eu antecipo também a compra em uma semana, só que eu tenho que multiplicar por 3, por quê? Porque eu preciso de 3 componentes C para fazer a submontagem do B. É a lógica do MRP. O restante segue as fórmulas que eu já expliquei, não vou explicar de novo, é o mesmo critério, tá? Cuidado com o recebimento programado, tá? Mesma lógica. Tanto que aqui, ó, observem que a demanda é 1.290, eu tenho um recebimento programado de 428, de modo que vai pesar no estoque, tá? Tá aqui o recebimento, ele pesa no estoque. Como eu já terei 428 em estoque, e eu preciso 1.290 de necessidade bruta, é só diminuir um do outro. Então, na verdade, ainda fica estoque, né? Tá? Porque o meu estoque está bem inchado aqui, já que entrou bastante peças, né? 4.128. Eu só precisava de necessidade bruta para a produção do X 1.290, sobrou em estoque 2.838. Tá? Então, mesma história, tá, pessoal? E aqui eu também vou copiar. Tá? Aqui, ó, da onde veio o 516? C81. É o que eu tenho em estoque de C na data 0, hoje. Tá? Então, mesma coisa, puxa daqui, ele vai ser consumido só lá a partir da semana 2, sem problema. Aqui é compra, né? Segue o raciocínio que eu expliquei para vocês, tá? Então, aqui é a necessidade líquida, ó. Eu preciso de 2.580, mas eu tenho 516 em estoque e não tem recebimento programado. 2.580 menos 516 menos 0, 2.064. Libera uma semana antes, 2.064 de necessidade líquida na semana 2 significa uma liberação de ordem, um mais tardar até o final da semana 1 de 2.064. E assim vale para todo o restante. Tá, pessoal, e aqui o resto agora eu só vou encaixar. Ó. Tá? Já tá as formulazinhas prontas aqui. Observem. Vou puxar aqui também do componente D, que também é compra, e ele também está amarrado com o B. Tá? Então, eu só puxo de lá para cá. Necessidade bruta, sempre agora sendo comandado pelo pai. Necessidade bruta, uma semana antes. Eu posso já começar a trabalhar nas compras essa semana? Posso, sem problema nenhum. Tá? Muito bem, então, necessidade bruta é, vamos pegar aqui a semana 2, onde aparece. Onde tem 0 é sinal que, né, a necessidade aqui em cima era 0 também. Ó. Aqui era 0, né? Tive que recuar uma semana, ficou 0 e 0 aqui. Tá? Da onde veio 3.440? Veio da multiplicação do 860 vezes a necessidade de D, que é 4. Está aqui, ó, 4 peças na lista de materiais. Então, eu preciso de 4 unidades de D. Vou puxar aqui de novo a setinha para facilitar a nossa vida. Tá, pessoal? Aqui. Então, esse 860 tem que ser multiplicado por 4. Aqui vai dar 3.440 e antecipada a sua compra em uma semana para poder encaixar no meu contrato de just-in-time aí com os fornecedores. Ok, pessoal? Então, mesmo cálculo, todos os números aqui estão multiplicados por 4. Né? Ó, 1.290 vezes 4. Antecipa uma semana, 560 e assim por diante. Tá? Então, o restante aqui segue o baile também. Aí já alimentou, já considerou todas aquelas mesmas etapas que eu antes narrei para vocês, não muda nada. Da liberação de ordem, sempre uma semana antes, para que possa se transcorrer a compra na semana seguinte. Ok? Beleza. Agora, pessoal, aqui a parte
tranquila, ó, estoque de componentes nobres. Vocês apenas têm que somar todos os estoques, tá? Então, vou colocar aqui também. Tá? Então tá aqui, ó, 344 mais 516 mais 1720, total 2.580. E assim todos os demais. Aqui, o estoque de componentes nobres é o somatório de todos os estoques, à exceção do E, que é componente considerado mais básico. Aqui, tá? Então observem aqui, ó, tudo fechou. Tá? De novo, ó, aqui tem uma restrição. Tem um limite de capacidade o estoque de componentes nobres. Aí eu pego o meu maior valor, que são 5.848 unidades estocadas. Vamos ver se ultrapassa. Ó, o estoque total de componentes nobres, A, C e D, tem capacidade de 6.364. 6.364 é bem maior do que 5.848 e com isso eu estou tranquilo, não estou sobrepujando o estoque. Observem que se desse em alguma dessas semanas um estoque superior ao que cabe dentro do estoque nobre lá, eu teria que fazer algum recálculo. É assim que funciona o RP. Ele vai vendo todas as restrições e vai recalculando até acertar. Tá? Pode até acontecer que eu chegue numa restrição insolúvel. Aí eu vou ter que negociar com o meu cliente ou, né, conseguir um terceiro turno, alguma outra forma de produção, né, um tanto fora do normal. Tá? Mas se der tudo dentro, normalmente a empresa já tem um know-how, então ela já está dimensionada, é o que se espera, a gente estudou isso em gestão da produção, nas estratégias competitivas também, ela já está toda equilibrada nesse aspecto, né, já sabe onde aperta o sapato, então não deveria aparecer, mas às vezes ocorre. Excesso de pedidos, vendeu sem saber muito se podia vender, não cumpriu o 8.2 da norma lá da ISO, né? Vendeu sem ter certeza que podia cumprir, né? Aí já começa a dar problema, não cumpre os procedimentos, começa a dar problema e vai esbarrar em produtividade, reclamação de cliente, aí é toda aquela história que a gente não quer que aconteça. Muito bem, pessoal, então se tudo der certo, né, vocês vão fechar aqui o estoque de componentes nobres, tá? Observem, sempre comparem se não ultrapassou lá em cima. Aqui eu já vou rapidamente colocar o estoque de componente E, que é o mesmo cálculo, só cuidado, o componente E são 6. E ele tem um detalhezinho importante aqui, tá, pessoal? Ele subordina o produto X, o pai dele é o X, então ele herda do produto X. Então eu tenho que buscar lá em cima. Tá? Então também esse aqui vem do 860 e vai alimentar lá embaixo, ó, os 560 de componente E, que é vezes 6. Tá? 860, que é a necessidade líquida de produto X, que é o pai do E, vezes 6, 560. Mesma coisa aqui, ó. Tá? Puxei tudo aqui de cima. 1.290 vezes 6, 7.740. E assim por diante. Aí ele já alimentou, já fez todos os cálculos. Eu só tenho que ver também aqui se o estoque disponível não ultrapassou. O que deu maior aqui foi 8.600. Vamos ver lá a restrição. 8.600. Deu no máximo. O estoque de componentes básicos está no limite. Um pouquinho, uma a mais ali já estouraria. Tá? Mas no nosso caso ainda fechou. 8.600, sem problema. Tá? Considera válido. Tá? Talvez ali eu tenha um sinal lá para mim investir em alguma estrutura, mas ninguém gosta de aumentar estoque. Tá? Talvez eu tenha que rever algumas premissas do meu sistema de produção. Mas deu aqui. Tá? Então, pessoal, quanto ao cálculo do MRP, deu tudo certo. Tá? Aqui só botando as coisinhas para sincronizar, né? Montagem de B, o C também é comprado, o D é comprado, o E é comprado. Tá? E o PMP aqui nada mais é que o produto X, né? Vou escrever aqui. Produto X. Né? PMP a gente faz para produtos finais. Ok, pessoal? Tá? Então, está aqui preenchido. Cálculo, no primeiro momento ele parece um tanto demorado, porque eu estou explicando com alguns detalhes técnicos aqui para que vocês entendam a lógica, mas vocês vão ver que, respeitando as restrições e as diretrizes, o cálculo é repetitivo, a gente só tem que ter esses cuidados que de um componente para outro pode mudar um pouquinho a história. Tá? Mas o preenchimento da tabela MRP, dos registros MRP, é o mesmo, né? Eu tenho que seguir conforme esses itens aqui. Ok, pessoal? Planejamento da necessidade pessoal nós vamos ver na próxima aula. Por hora, então, fiquem com esse conteúdo. Qualquer dúvida, peçam consultoria, vocês têm direito ainda, e tentem buscar todas as informações necessárias. Agora, com essa explicação que eu dei
vai ficar claro para vocês. Dei vários spoilers aqui do que precisa e do que não precisa. Tá, pessoal? Estamos concluindo, então, pessoal. Um grande abraço a todos. Um bom trabalho para vocês.